Olá, estamos aqui mais uma vez para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nosso tema de hoje está no capítulo 25 do Evangelho. O capítulo 25 tem o título Buscai e Achareis. Mas nós vamos nos deter um pouco mais nos itens de 9 a 11, cujo título é Não vos inquieteis pela posse do ouro. Antes de chegarmos aos itens 9 a 11, vamos ver como que esse capítulo começa. Então, vamos ao item 1. O item 1 tem o título Ajuda-te que o céu te ajudará. E logo no início diz o seguinte: Pedi e vos será dado, buscai e achareis. Batei à porta e ela vos será aberta. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bate à porta, ela se abrirá. Na sequência, se diz o seguinte: Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ao se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 11. Então, o início desse capítulo nos chama a atenção para o fato de que é preciso um movimento nosso para que sejamos ajudados. É preciso pedir, buscar, bater, há um esforço, há um movimento do indivíduo que precede o auxílio do alto. E fazendo as devidas comparações, ele fala, bom, se os pais terrenos, se nós, né, que somos tão maus ainda, né, ainda em processo evolutivo, somos capazes de cuidar e de prover os mais frágeis, que dirá o nosso Pai que está nos céus, desde que haja um movimento, desde que haja um esforço. Então, por isso que esse texto começa com a seguinte frase: ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, não podemos deixar ou esperar que as coisas caiam do céu. A ajuda, a paz, a consciência tranquila, o viver bem em comunidade, depende de nós. Depende de nós nos ajudarmos para que estejamos bem aonde quer que seja. Então, a sequência, né, do nosso estudo, ou seja, o item 9 desse capítulo 25, que está intitulada Não vos inquieteis pela posse do ouro, tem o seguinte contexto. A passagem evangélica diz respeito a conselhos que Jesus dá aos seus discípulos que sairão pregando, né, que sairão e conhecerão e passarão por outras cidades, né, por outras casas, que terão jornadas, né, por estradas. Então, ele começa a fazer algumas observações importantes para esses que estarão no caminho. Então, diz o seguinte: não vos inquieteis pela posse do ouro, nem pela prata, nem por outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sapatos, nem sandálias, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Então,
essa colocação pode parecer um pouco estranha a princípio, por parecer imprevidente. Como que a gente vai sair para uma viagem sem se preparar para ela, sem dinheiro, sem roupa, sem sapato, sem sandália, considerando que as coisas vão se resolver, né? Porque fala, aquele que trabalha merece ser alimentado. Então, não vos inquieteis. Essa colocação, né, está dentro desse contexto em que os discípulos tinham que viajar, tinham que percorrer estradas, poderiam nesse caminho ser assaltados, sabendo que eles faziam sempre viagens e viajavam com o bolso cheio de dinheiro, né, ou com muitos pertences. E Jesus então fala que eles tivessem, na verdade, né, o que fica implícito aqui é a confiança, a fé na providência de que todas as necessidades seriam supridas durante esse processo de trabalho, de pregação, né, durante esse trabalho apostólico. Então, há um movimento prévio, trabalhar, se locomover, se comprometer com esse, inclusive, modo, estilo de vida. Né? Algo que nós sempre aprendemos na doutrina espírita é que nós devemos nos tornar menos apegados aos bens materiais. Então, ele está aqui exortando os trabalhadores para que não se preocupem tanto com os bens materiais, mas que se dediquem com compromisso, né, com responsabilidade ao seu trabalho, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Como que o trabalhador é alimentado? Ele é alimentado tanto com recursos materiais, quanto com recursos, auxílios espirituais. Veja se isso não é verdade. Muitas vezes nós conhecemos, tanto no movimento espírita, de uma maneira geral, quanto entre os expoentes da doutrina espírita, quanto entre os trabalhadores da nossa casa, aquelas pessoas que, apesar das dificuldades materiais, apesar das dificuldades no lar, né, as dificuldades familiares, as dificuldades nos ambientes de trabalho que garantem o seu sustento, são trabalhadores extremamente comprometidos, estão dedicados ao trabalho, apesar de todas as adversidades. Isso quer dizer que aquele que trabalha recebe um sustento que é não só um sustento material, como também um sustento espiritual, uma força, um ânimo, uma coragem para seguir trabalhando, desde que esteja trabalhando. Né? Muitas vezes a gente espera o momento ideal para começar a trabalhar. A gente espera a situação ideal na casa, a situação ideal na família, a situação financeira ideal para começar a se dedicar a uma tarefa. E o que Jesus exorta aqui aos seus discípulos é que aquele que trabalha merece ser sustentado. Dentro da nossa perspectiva de mais valor às questões espirituais do que materiais, aquele que trabalha não vai esperar como sustento o supérfluo. O sustento é o necessário, né? Então, desde que trabalhe, será alimentado tanto no sentido material quanto no sentido espiritual, desde que faça a sua parte. Trazendo para uma questão prática, se nós lembrarmos, por exemplo, a própria história da codificação da doutrina espírita, hoje nós temos os filmes que nos ajudam a
imaginar, né, a constituir uma ideia de como que as coisas aconteceram lá no início, e remontando, né, a nossa memória ao filme mais recente sobre a vida de Kardec, a gente vai ver, por exemplo, situações em que ele passava por alguma dificuldade específica de ordem material e, de repente, aparecia um novo aluno para uma aula, tanto para ele quanto para sua esposa, e o recurso material, então, se fazia presente, né? Se nós trouxermos isso para um caso mais próximo de nós vamos encontrar em livros como Lindos Casos de Bezerra de Menezes muitos exemplos em que ele recebeu uma ajuda inesperada num momento de dificuldade material, por exemplo. Eu fiz um recorte aqui, um destaque para ilustrar essa questão e eu vou ler uma passagem então para vocês. Diz o seguinte: para custear seus estudos e a subsistência própria, Bezerra de Menezes lecionava. Então, ele estudou, né, no Rio de Janeiro e ele tinha que custear o seu estudo de medicina, né? Então, diz o seguinte: numa ocasião em que se achavam totalmente esgotados os recursos, de par com a urgência de pagar o aluguel da casa e acudir a outras necessidades inadiáveis, reclinado em sua rede, sem grandes sobressaltos, mas seriamente preocupado com a situação do caso, dava tratos à imaginação em procura dos meios com que sair da dificuldade quando houve bater à porta. Era um desconhecido que vinha nominalmente procurá-lo e que depois, ajustando um certo número de lições de determinada matéria, tira do bolso um maço de dinheiro e paga antecipadamente o preço convencionado, ficando igualmente combinado para o dia seguinte, o início das aulas. Bezerra reluta em receber a importância adiantada. Por fim, lembrando-se de sua situação, resolve aceitá-la. Radiante com a inesperada e providencial visita, Bezerra de Menezes solveu os seus compromissos e ficou a esperar, no prazo estipulado, o novo aluno. Mas nem no dia seguinte, nem nunca mais lhe tornou este a aparecer. Foi, pois, uma visita mais misteriosa. Intervenções da mesma natureza, posto que não revestidas de cunho misterioso idêntico, se haviam de produzir no curso de sua vida, quando, em mais de uma ocasião, faltando-lhe o necessário para as despesas indispensáveis, longe de se perturbar, sentava-se à mesa de trabalho e punha-se tranquilamente a escrever. Aparecia-lhe sempre um consulente que, atendido, lhe deixava os recursos de que necessitava e que, com serena confiança na providência, tinha certeza de que não lhe faltaria. Então, olha o exemplo do trabalhador que merece ser sustentado. Ele precisava pagar os estudos, ele precisava continuar, ele precisava se formar até para que se tornasse esse médico dos pobres, né, como ele ficou conhecido. Então, a providência divina o auxiliou em vários momentos em relação aos recursos materiais que eram necessários, sabendo que ele nunca esteve ocioso. Quando fala se deitou na rede, se deitou para meditar sobre como poderia sair daquela situação.
ele já tinha um nome conhecido, por isso que a pessoa desconhecida era desconhecida dele, mas chega à casa dele, o procura pelo nome, querendo ter aulas com ele, porque ele já tinha, então, uma boa fama, né? Por isso ele procura, então, o rapaz procura aquele professor. Então, isso quer dizer que ele trabalha, né? Isso quer dizer que ele busca, que ele fez, né, o nome dele naquele momento em que ele precisava estudar, pagar pelos seus estudos e trabalhar, né, para se manter, não só o aluguel, mas as outras despesas da casa. Então, aquele que trabalha, como exemplo do Kardec, que trabalha, como exemplo do Bezerra de Menezes, merece ser sustentado, recebe o sustento da providência, e aqui o texto ressalta que ele tinha fé e sabia que não lhe faltariam os recursos necessários. Com essa crença, esse sentimento e essa postura, vários outros casos mostram das vezes em que ele fez atendimentos gratuitos, né? Por isso essa fama do médico dos pobres, em que ele abriu mão de bens materiais para ajudar aqueles mais necessitados. Né? Tem um caso em que ele tira o anel e dá para o pai da criança para que possa realizar o enterro, e o anel é tão valioso que o dinheiro, né, adquirido com a venda dele é capaz não só de pagar pelo enterro, mas também de prover a família, né, com o restante, né, dos recursos materiais. Então, ele fazia isso, abrindo mão de recursos, atendendo gratuitamente, porque sabia que não lhe faltariam recursos, que seria provido, que poderia resgatar, né, esses valores financeiros num outro momento. Então, isso é a fé, a confiança na providência divina, a certeza de que aquele que trabalha merece e será, então, sustentado. Bom, na sequência, no item 10, continuam, então, os conselhos, né, aos discípulos. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar. E ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-a assim: que a paz seja nessa casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não o for, a vossa paz voltará para vós. Então, vamos continuar fazendo aí essa linha de raciocínio. Jesus fala então para os seus apóstolos que eles sairão para as pregações, passarão por cidades diferentes, percorrerão estradas, devem fazer isso de forma segura, sem carregar muitos pertences, mas que encontrarão então aqueles que os possam ajudar a se manter nessa cidade. Então, depois da estrada, né, ele fala de como se instalar na cidade, né? Isso é algo muito próprio daquele tempo, né? E aí ele fala, então, procurai aqueles que sejam dignos de vos receber, de vos hospedar. Considerando que hoje nós somos os novos apóstolos, né? Nós somos os novos discípulos, nós temos as nossas crenças cristãs e vivenciamos e exemplificamos todos os dias entre as pessoas que estão ao nosso redor, como que nós podemos trazer esses ensinamentos para o nosso contexto cotidiano? Como que isso pode fazer, então, sentido na nossa vida? Então, nós já começamos a falar, né? Somos apóstolos, somos novos discípulos, temos essa consciência de que
os bens materiais não são as conquistas mais importantes desse nosso processo reencarnatório nesse momento, e sim as questões relativas ao espírito, por isso a necessidade do trabalho, por isso a necessidade de nos dedicarmos à causa do Cristo, à prática da caridade, aproveitarmos as pequenas oportunidades que a nossa casa espírita, por exemplo, nos dá de trabalhar mesmo diante da pandemia, né, em que a casa está fechada para o grande público, mas que ainda continua exercendo alguns trabalhos, alguns à distância, alguns presenciais, como, por exemplo, a distribuição de alimentos, né, para aquelas pessoas que estão na rua e passam por mais necessidades que nós, entre outros. Então, nós hoje já compreendemos a necessidade de não perdermos a oportunidade de servir, porque isso representa aprendizado em relação à dinâmica do trabalho, mas também um ganho a nível espiritual por estarmos colaborando com os benfeitores, seja da casa, seja colaborando também com o nosso próprio processo de educação do espírito nessa atividade de servir ao outro. Então, somos sustentados espiritualmente, muitas vezes, pelo trabalho que desenvolvemos em prol do nosso próximo. Essa é uma perspectiva. A segunda perspectiva trazida aí no item 10 é: a quem levar o nosso conhecimento, a quem levar a nossa vivência em relação às questões, por exemplo, doutrinárias? E o conselho do Cristo é: identifique quem é digno de vos hospedar, ou, nesse caso, poderíamos dizer de hospedar ou acolher as nossas ideias, de acolher as nossas crenças, ou de contribuir para o nosso melhor entendimento da doutrina ou para uma melhor perspectiva de vida para nós mesmos. Muitas vezes, as pessoas que pensam diferente de nós contribuem muito para a nossa reflexão e até para que possamos adquirir novas ideias em relação a alguns temas. Perceba quanto foi importante conversar com alguém da sua confiança em um momento difícil, em que você, por exemplo, se sentia injustiçado, muito ferido, e a pessoa chamou a atenção para as suas responsabilidades, para os momentos em que você contribuiu para que aquela situação difícil acontecesse. Aquelas pessoas que acolhem as nossas dificuldades e conduzem uma nova forma de pensar com amorosidade, né? Identificar as pessoas com as quais nós podemos compartilhar essas nossas vivências, principalmente as questões mais íntimas, também é uma sabedoria. A Casa Espírita tem, por exemplo, o atendimento fraterno para isso. Mas, em se tratando da vivência cotidiana, né, é importante nós sabermos até onde conversar e quais são os assuntos que devemos travar com uma ou outra pessoa do nosso convívio. Hoje tem sido muito comum as pessoas se distanciarem por terem opiniões divergentes. As pessoas hoje apresentam grande dificuldade de lidar com a diferença e de conversar, argumentar de forma equilibrada. No conselho aqui do mestre se diz o seguinte: quando então você chega a essa casa, e a gente pode pensar nisso como quando você vai conversar com alguém sobre algum tema, levar o seu entendimento sobre determinada questão, diga que a paz seja nessa casa. Então, que a paz permeie as conversas,
que a paz permeie a troca de ideias, que a paz permeie a constatação das diferenças de opinião. E aí ele fala, se a casa, então, for digna, né, se for digna disso, né, dessa paz, a paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Mas a nossa paz, né, só volta para nós, ou nós só permanecemos em paz a partir de um confronto, né, ou uma divergência de ideias, se nós somos capazes de permanecer equilibrados. Há um exercício íntimo de manutenção da paz, de escolha das questões a serem vivenciadas, há uma sabedoria em saber que batalhas realmente merecem ser travadas. E muitas vezes hoje as relações familiares se desgastam, as amizades se desfazem por essa falta de sabedoria e por falta desse equilíbrio. Então é necessário que nós saibamos identificar o momento, a pessoa e o tema, para que não comprometamos a paz em função de discussões que não vão agregar, de fato, conhecimento ou mudança de cenário. Será que nós somos as pessoas que estão abertas a ouvir? Ou somos aqueles que só querem ditar as normas de comportamento? Isso também dificulta muito a troca de ideias e a manutenção da paz. Se somos aqueles que são capazes de ouvir, será que somos também capazes de calar e identificar o momento correto de encerrar uma determinada discussão? Isso também é extremamente importante. E cabe a nós, como estudantes dessa doutrina, como novos discípulos, né, do Cristo, saber fazer esse exercício de identificar as pessoas com as quais nós podemos tratar determinados assuntos. Identificar os assuntos que são pertinentes ao ambiente, por exemplo, da casa espírita, e aqueles que não são pertinentes porque trazem perturbações, justamente porque acirram as paixões e dão margem a discussões mais acaloradas em que se perde o equilíbrio. E, de uma maneira geral, devemos evitar esse desgaste e esse desequilíbrio. Então, Jesus, ao recomendar isso aos seus discípulos, também prevê que nem sempre eles serão bem recebidos, né? E que as pessoas estarão efetivamente abertas aos seus ensinamentos, a esse entendimento. Então, identificar quais são as pessoas que podem ouvir e querem ouvir é muito importante. Até porque, em termos religiosos, nós não pregamos que aquele que crê ou aquele que professa essa ou aquela religião será salvo. Nós entendemos que aquele que trabalha tem merecimento. Aquele que planta coisas boas colherá os bons resultados nesta e nas próximas encarnações. Então, independente do rótulo, independente do título de espírita ou de profitente de qualquer outra religião, o importante são as obras que cada um tem. Então, eu não preciso convencer ninguém a ser espírita como eu. Eu preciso estimular as pessoas a serem bons cidadãos, a cumprirem os seus deveres, a agirem de forma correta nas relações interpessoais, que são os maiores desafios que nós trazemos nessa existência em função da diversidade humana.
Isso sim é importante, mas não ficarmos discutindo por crenças, por exemplo, religiosas, né? Ou por algumas questões que não fazem efetivamente diferença em relação ao caráter. E muitas vezes se confunde hoje caráter com questões comportamentais. E aí se estigmatiza algumas escolhas individuais como se fossem questões relacionadas ao caráter, quando na verdade não são. Independente da cor que um gosta ou o outro gosta, as cores podem ser diferentes. Mas o mais importante é o conteúdo das ações das pessoas, o quanto elas são capazes de amar ao próximo, o quanto são capazes de se portar de forma correta na sociedade, quão bons cidadãos, profissionais as pessoas são, e não seus gostos pessoais, né? Muitas vezes as amizades, as relações familiares atualmente têm se perdido por causa disso. E uma coisa importantíssima a refletir: será que nós somos a melhor baliza para o comportamento? Todos nós estamos em processo de aprendizado, em processo evolutivo. Talvez as pessoas que estão ao nosso redor percebam melhor do que nós as nossas falhas, as nossas dificuldades e o quanto, muitas vezes, a nossa pregação pode ser diferente das ações que executamos no nosso cotidiano. E daí a divergência, e daí a relutância em seguir os nossos conselhos ou a nossa forma de viver. Então, se talvez colocarmos de lado o orgulho, a vaidade, possamos entender melhor a origem das divergências de opinião. E talvez não estejamos tão certos quanto imaginávamos. É uma possibilidade. Bom, na sequência, então, desse texto, se diz o seguinte, ainda no item 10. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi a poeira dos vossos pés ao sairdes dessa cidade ou dessa casa. Então, Jesus considera que é possível que a nossa pregação, a nossa vontade de ajudar, os conceitos que nós, como novos apóstolos, né, levamos as pessoas, possam não ser bem recebidos. Isso pode acontecer. E aí ele fala que, diante disso, então, faz o seguinte, sacode a poeira dos pés, né, e vai embora. O que será que quer dizer sacudir a poeira dos pés? Qual deve ser a nossa postura frente àqueles que não concordam, desculpe, que não concordam com as nossas ideias, com a nossa forma de pensar, que não acolhem as nossas proposições. E aí, o item 11, né, que vem fazendo, então, as considerações sobre as partes, os destaques evangélicos, tem o seguinte resumo. Quanto àqueles que não quisessem receber nem ouvi-los, Jesus, porventura, recomenda aos apóstolos que os amaldiçoem, que se impusessem a eles, que usassem de violência e de constrangimento para os converter? Então, se Jesus não recomenda aos seus apóstolos a violência ou essa determinação exagerada em converter ninguém, por que nós, muitas vezes, nos dedicamos a tantas discussões sobre questões religiosas, por exemplo, ou sobre outros assuntos, no afã de converter as pessoas que estão à nossa volta?
quantas vezes somos nós aqueles que tiram a paz do ambiente, porque são insistentes em temas em que as pessoas resistem, ou sobre as quais eles não querem discutir. E pode ser, inclusive, que o nosso ponto de vista esteja equivocado, né? Isso muitas vezes nem passa pela nossa cabeça, mas é preciso passar. E dentro dessa perspectiva, o que o Evangelho nos sugere é que sigamos as recomendações do Cristo de não tentarmos violentamente converter a ninguém. Então, fala o seguinte: não, mandou pura e simplesmente que fossem a outros lugares à procura das pessoas de boa vontade. Então, pode ser que o público para o qual nós estejamos falando, ou de alguma forma querendo trazer conceitos, por exemplo, da doutrina espírita, não esteja aberto a isso, e tudo bem, porque outras pessoas, por exemplo, estarão, e esse será um público mais receptivo às nossas ideias. A doutrina espírita não se impõe violentamente a ninguém, da mesma forma que nem os benfeitores são violentos conosco. Quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós nos equivocamos, quantas vezes nós recebemos diretamente exortações para ajustes de comportamento e ainda não conseguimos executar. Então, por que muitas vezes somos tão violentos em exigir mudanças ou alterações de crenças das pessoas que estão próximas a nós? Isso é um erro. Na sequência, então, ainda no item 11, se diz o seguinte: o mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis consciência alguma, não obrigueis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa, não lanceis anátema sobre os que não pensam como vós, acolhei os que venham a vós e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomado com violência, hoje é conquistado com brandura. Então, uma das formas mais importantes de pregarmos, de sermos apóstolos, de nos mostrarmos como discípulos do Cristo, é vivenciarmos os seus ensinamentos. É termos na nossa vida, na nossa postura cotidiana, um exemplo de como ser cristão, por exemplo, um exemplo de como ser espírita, mais do que tentar convencer alguém. Porque olha que constrangimento quando alguém percebe que as nossas ações são diferentes das nossas palavras. Então, sabendo de que também somos falíveis, que possamos buscar uma vivência mais harmônica com as diferenças, inclusive com as diferenças de crença de toda a ordem. Que nós possamos estar comprometidos com as nossas responsabilidades como cidadãos, como funcionários no nosso ambiente de trabalho, ou como patrões no nosso ambiente de trabalho, como voluntários, colaboradores na casa espírita, fazendo a nossa parte, tendo responsabilidade com todas as coisas com as quais nós nos comprometemos e vivendo em harmonia com aqueles que agem ou pensam diferente de nós, desde que isso não coloque em risco a nossa integridade física ou moral, né? Para finalizarmos, então, o nosso estudo, eu gostaria de trazer a lição de número 71 do livro Pão Nosso, que tem o título Sacudir o Pó. Então, a partir justamente desse versículo que fala sobre sacudir o pó dos sapatos, Emmanuel faz uma análise sobre o que é efetivamente esse comportamento. Então, ele fala que, a princípio, os discípulos adquiriram esse hábito, né, de sacudir as sandálias, bater os sapatos, quando saíam de uma cidade em que
o trabalho tinha sido muito difícil, ou seja, que as suas ideias não tinham sido bem acolhidas. E aí, Emmanuel então comenta o seguinte: o ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Então, recomenda a extinção daquilo que faz crescer a discórdia, né? Daquilo que faz crescer a turbulência, daquilo que tira a paz, né, do ambiente. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Então, o que ele está falando é que sacudir o pó é não guardar mágoa, não guardar ressentimento, não manter os atritos frente à ignorância ou à perversidade que se manifestam no caminho da nossa existência. Então, são várias oportunidades, né, de vivenciarmos dificuldades no caminho da existência. E quantas vezes nós nos lembramos ainda hoje de forma que até a gente fala, né? Me lembro como se fosse hoje, daquelas coisas desagradáveis que nos aconteceram, que nós possamos sacudir o pó e não guardar as mágoas, seguir o nosso caminho dessa vida, né? Dessa existência, dessa encarnação, com o coração mais leve, deixando as dificuldades para trás. Em relação àqueles que discordam, né, divergem da nossa forma de viver, discordam das nossas crenças, essa lição termina com a seguinte recomendação: encomenda-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Bom, que nós possamos conservar essas lições guardadas no nosso coração e na nossa mente. Que nós possamos escolher com sabedoria as batalhas que vamos enfrentar no nosso cotidiano. Que nós saibamos tirar do nosso coração as mágoas, as dificuldades causadas pelas divergências que encontramos com aqueles que caminham conosco nessa existência. E que possamos, então, seguir mais leves, que possamos seguir com fé na providência divina, que sempre nos sustenta, desde que estejamos fazendo a nossa parte, e que possamos escolher falar, pregar, trocar ideias com aqueles que saibam contribuir para nosso melhor entendimento da vida como um todo, mesmo que trazendo um novo ponto de vista, trazendo uma contribuição diferente daquelas que nós estávamos esperando. Que saibamos ser aprendizes nessa vida e que saibamos também colaborar com o aprendizado daqueles que caminham conosco nessa existência. Um grande abraço a todos e até a próxima.